A terceira temporada de Jujutsu Kaisen já voltou com tudo, com uma luta melhor que a outra. Então já liga pra ambulância que esses 3 episódios vão fazer teu coração explodir. Já começa com o Itadori tentando lavar a mão dele, mas acho que ele tá sem detergente, porque ele já tá aí faz um tempo. Então mostra o filho do capeta tentando dar uma cutucada no Yuji, que pula do 15º andar. Ele faz uma acrobacia na corda do varal da tua mãe e sai ileso. E o Itadori não tem um dia de paz. O cara tá sendo caçado pelo Yuta, já que a sentença dele foi revogada. Até que o monstro sequestra ele em pleno ar e tá com o menino num prédio onde o cara sai se quebrando todo. Até que o monstro é fatiado pelo Yuta, onde ele cai em uma casa junto com o Itadori. E o Yuta já vem com sangue nos olhos pra mandar a DF o receptáculo do Rei das Maldições. Vamos voltar alguns dias atrás. Um cara mal metido já começa a falar que a Maki só tá a capa do Batman. Esse é o Naoi Zenin, que vai ser o próximo líder do clã, onde ele diz que a Maki tá com um pé no caixão e o outro na terra. E diz que ela é até bonita, mas não é daqueles que abaixa a cabeça pra Maki. Já a irmã dela é o contrário, e ainda vem com a comissão de frente avatanjada. Assim o cara entra numa sala onde tinha 3 caras super fortes. O cheiro que tá ali dentro deve matar até o Sukuna. O Naoi já entra falando que o pai da Maki é um bosta. E esse cara chamado de Nietzsche tem a cara feia, que talvez não seria má ideia se inspirar um pouco no Toji. E só faltava isso aqui pra eles pularem na garganta um do outro. Até que um anão de 4 olhos entra na sala. E esse anão veio dizer que o chefe do clã Zenin morreu. E veio dar o testamento de quem vai ser o líder do clã. Mas sem surpresa pra ninguém, esse cara vai virar o chefe do clã e receber as permissões das armas amaldiçoadas. Mas pra usar ele vai ter que ter permissão dos outros 2 ali. Mas o que deixa ele super pistola é que se o Satoru realmente morreu, o acordo dele com o Toji vai ser honrado. E o Fushiguro vai herdar o clã Zenin e as armas e tudo. O Naoi sai cuspindo fogo e pergunta da assistente dele onde tava o Fushiguro, onde ela diz que ele tá em missão pra achar um menino do Sukuna. E então o Naoi diz que vai atrás do Megumi e de quebra ainda vai mandar o hospedeiro do Sukuna de arraste. Isso corta pro castelo do Drácula, onde o Chozo e o Itadori ainda estão juntos. E o Chozo diz pro Itadori voltar pra escola Jujutsu, ele não se preocupar com ele. Mas o Itadori diz que o Sukuna tá planejando alguma coisa pra usar o Fushiguro e pergunta se ele não odeia ele por ter matado os irmãos dele. E o Chozo diz que não odeia porque acidentes acontecem e eles que estão cuidando das maldições. E aí volta pra onde terminou a segunda temporada, com 2 maldições surgindo do mar e correndo atrás do Itadori, que sai a milhão, até que surge um esquilo do cacete no céu e o Itadori só dá uma bicuda e o bicho vira farelo de monstro. Mas já aparece a lagarta do Toji no céu tentando morder o Itadori, que leva um soco dentro da boca, onde bagaça o filhote de cruz credo. O monstro do cacete já aparece pra arregaçar o Itadori com uma bicuda no peito, mas o garoto consegue desviar fazendo parkour. O Itadori causou um pandemônio de maldições que leva eles pra baixo de um viaduto, onde o Chozo só tava esperando e lança um laser de sangue que fura a cabeça de geral. Uma delas ainda escapa e tenta pegar o Chozo de costa, mas o cara confia tanto no Itadori que nem se vira, porque sabe quem é o irmão dele. O Chozo comenta que o Yuji ficou mais forte e virou Kratos do mundo de Jujutsu. Até que quem aparece é o Naoi, que tava procurando o Megumi, e pergunta por que o Itadori tá chamando a atenção, se ele perdeu a proteção do Satoru. Mas falou do namorado do Itadori, pedir pra tomar um Kokuzen na cara. Mas o Naoi tá em outro nível. O cara já usa o teletransporte pro lado do Itadori, dando um soco nele e uma rasteira de quebra. E o Chozo, que não vai deixar ninguém tocar no Onichan dele, já vai pra cima do Naoi. Mas o cara é tão foda que começa a bagunça generalizada. O cara é tão foda que nem precisa olhar pra acertar o cara. Mas do nada eles param e sentem uma aura tão pesada quanto a do Satoru. Quem aparece? O nosso amigo Yuta, que tá com uma escoliose de leve. Mas o Naoi já levanta os braços dizendo que eles estão do mesmo lado. Mas o Chozo manda o Itadori fugir, vai segurar o Naoi ali mesmo. E nisso o Itadori sai correndo. Mas como o Yuta bebeu o energético da monstro, ele tá super elétrico. Dá pra ver que ele não dorme há dias. E o Naoi diz que a técnica de sangue não é tão forte a não ser a técnica perfurante. E aí você já sabe, volta pra cena do começo do app e começa a luta dos dois ali mesmo. Uma hora o Itadori corria e outra hora ele apanhava. E Yuji diz que o cara tem a aura tão intensa quanto a do Gojo. Mas o Yuji lembra do Best of Friends dele, que diz que quanto melhor o feiticeiro, mais difícil vencer. Então ele sai fazendo parkour e pega uma faca de cozinha pra poder se defender. Mas o cara nunca fez isso, então não tem como dar certo. O Yuta já dá uma joelhada no fazedor de filho dele, mas dá um pisão que quebra a espada do Okotsu, que diz que ele é digno de ser aluno do Satoru. Agora os dois estão desarmados. Agora vai ser a briga de homem. Mas como o Yuta tá com pressa, ele lança a Pokébola dele e a Rika aparece segurando o Itadori, dando uma respirada no gangote dele. O Yuta diz pra ela segurar ele ali mesmo, e assim ele enfia a espada no coração do Itadori. Mas dentro do Itadori habitava o Rei das Maldições. E logo no primeiro segundo da luta, o Naoi usa uma técnica dominada. O Chozo nem tinha chance de contra-atacar. O cara só toma uma surra, até que usa o Picasso de sangue pra quebrar a parede. E o Naoi pergunta por que ele é tão resistente a ponto de ficar de pé. Então o Naoi começa a pular igual o Saci Pererê. E assim eles aparecem, mas reaparece dando porrada no coitado do Chozo, que tava se adaptando à velocidade do cara, mas leva uma facada de brinde. E eles não eram nem um pouco iguais. De um lado, um amava os irmãos e o outro odiava até o fundo. E os dois começam a conversar, mas o que o Naoi não esperava era que o Chozo ativasse o poder dele. Menstruação inércia. Assim o moleque do clã Zenin começa a correr feito papaléguas. Só que isso foi inútil. O Chozo prendeu o Naoi na menstruação dele, dizendo que é checkmate. Mas o Naoi disse que podia ver coisas a 24 FPS. Mas o Chozo tinha uma carta na laranja. O cara enfrentou o feitiço dele por mais de 150 anos. Então as gotas de sangue começaram a explodir, deixando o lourinho encurralado, que leva um ataque do Chozo, deixando o garoto machista caído no chão. E quando o Chozo ia dar o golpe final no Naoi, o Yuta aparece atrás dele, arrastando o Yuji. O Chozo se vira, mas leva um porradão como se fosse uma mulher de bêbado. E o Yuta fala pro Naoi falar pros líderes
sobre a morte do Yuji em troca de curar ele. E nisso mostra uma visão do Itadori, o pai dele falando com seus avós. E assim mostra sua mãe, a Kaori ou será o Kenjaku. Então o menino do Sukuna acorda e o Yuta Okkotsu fica aliviado. Tudo aquilo que ele fez foi o teatrozinho. Ele diz que o Satoru Gojo, antes de ser selado, diz pra ele proteger o Yuji, porque tava sentindo que é de selamento. Mas pra isso ele teve que matar o Itadori, porque firmou um pacto de que ia mandar o Itadori de arrasto. Quem tava esperando era o Fushiguro, que veio atrás do Yuji pra levar ele de volta, assim como o Naruto fez com o Sasuke. O Megumi veio pedir ajuda do Itadori pra quebrar o jogo do abate, feito por Kenjaku, que tava querendo elevar o nível de energia amaldiçoada no mundo pra todo mundo virar maldição. Mas o menino Yuji diz que o Sukuna tá doido pra pegar o Megumi de jeito, e o Shibuya introduzindo 10 dedos nele. Por isso que o Sukuna tomou o corpo do cara. E diz pro Yuta que se o Sukuna tomar o corpo dele, é pra ele fazer o hospedeiro ir de arrasto. E para isso eles têm que ir até a escola Jujutsu pra falar com o Tengen, pra descobrirem a senha do cubo mágico que tá selando o Gojo. Mas para eles irem até o Tengen, eles têm que acertar a porta certa. Só que o Uji pergunta sobre a Nobara, que tinha ido de comes e bebes pelo cosplay do Orochimaru. Mas quem tava ouvindo era o Chozo, e eu pensei que tinha ido de Vasco. Eles vão pra escola Jujutsu, e chegando lá, descobrimos que a Maki tá viva, com muitas cicatrizes. E o Chozo explica como eles vão chegar no local onde o Tengen está. Ele diz que ele precisa sentir a energia amaldiçoada dos irmãos dele. Passando pelo salão e chega na tuba da estrela, onde o Tengen fica. Mas parece que o Tengen não tá ali, e então eles decidem ir embora. Mas o Tengen só tava esperando um momento pra fazer um drama. Então o Tengen já faz surgir uma miragem. O Tengen conta sobre um Kenjaku que tava no corpo do Geto, e como o Tengen não teve o receptáculo há 12 anos atrás, então ele começou a enfraquecer. E nisso o Yuta pergunta como eles podem desfazer o selamento do cubo do Gojo. Mas o Tengen propõe uma condição: 2 deles têm que ficar ali pra proteger ele. Mas eles não estão nem um pouco afim de ficar ali. E assim o Tengen conta sobre o plano do Kenjaku, onde ele tá atrás do Tengen pra absorver ele e ter suas habilidades de barreira. Mas por que ele quer evoluir agora? Eu te digo agora, pegando gavanhoto. Porque o Tengen e o receptáculo da estrela e os 6 olhos estão conectados. O Kenjaku foi derrotado há mais de 1000 anos seguidos e mandou de arrasto o receptáculo dos 6 olhos e da estrela. Mas depois disso, os dois ainda residiam. Então o Kenjaku mudou o plano dele e decidiu procurar pelo cubo que selaria o Gojo. Mas algo aconteceu. O Toji matou o receptáculo de Tengen. E então o Kenjaku tomou posse do cubo que selaria o Satoru. Ou seja, o objetivo é libertar o Satoru Gojo e mandar de arrasto o jogo que o Kenjaku criou. E quem ficaria para proteger o Tengen? O Chozo e a mulher loira. O Tengen puxa um cubo que se chama As Portas do Fundo do Cubo do Gojo, onde ele tá selado. E para libertar, precisaria do chicote africano ou da lança, que ambos foram destruídos pelo Satoru Gojo. Mas tem uma chance: o anjo, que é capaz de destruir qualquer feitiço ou libertar o Satoru Gojo. E assim explica sobre o jogo do abate. O jogo do abate acontece em áreas fechadas, chamadas de colônias. Quem entrar vira participante automaticamente. Para continuar no jogo, os participantes precisam ganhar pontos, são obtidas ao derrotar outros jogadores. E se alguém ficar muito tempo sem pontuar, é eliminado na hora. Os pontos também podem ser usados para alterar as regras do jogo. Então, além de lutar, os jogadores precisam pensar em estratégias. E aí surge uma nova regra: caso o participante se recuse, terá seu feitiço revogado. Então a Shoko explica: ele não tira, apenas priva seu feitiço. Então não é um pacto, ou seja, ele faz algo ao cérebro à força. E privar deve ser eliminado, senão todo mundo ia se recusar a participar. E corta pra Maki, que diz que não há riscos para ela, já que ela não tem feitiço. Mas fica a dúvida: e o Panda? Ele nem tem cérebro. No jogo teremos os mestres, e cada jogador receberá um Kogan. Ele é tipo o sistema do jogo, e assim eles dividem as funções. Chozo e a mulher loira vão defender o Tengen, e a Maki vai até o clã Zenin e pegar os instrumentos amaldiçoados. Assim que o Satoru Gojo foi selado, o clã Zenin, que não é bobo nem nada, pegou tudo de lá. Mas como o Fushiguro é o líder do clã Zenin, então eles têm permissão de entrar lá e pegá-lo. Já o Yuta vai entrar em uma das colônias para começar o jogo do abate e coletar as informações, antes que a irmã do Fushiguro e o próprio entre para evitar lutar contra eles. Mas como o Yuta prometeu que ia matar o Yuji se o Sukuna tomasse o corpo dele, só que se o Yuta vai pro jogo, não vai dar pra ficar perto dele. Mas o Megumi diz que vai ficar tudo bem. Itadori e o Megumi vão atrás do Hakari, que é um aluno veterano que foi expulso da escola Jujutsu. E antes disso aí, o Yuji agradece o Chozo por ter ajudado ele. Então o Chozo diz pra ele não morrer e começa a chorar. Nisso corta pra um teatro, onde o cara tava fazendo um especial de stand-up, mas o cara não tem nem graça. Assim o assessor dele diz pra ele desistir, que isso não dá futuro. E o cara começa a ficar putaço. Jujutsu Kaisen já volta em 2006 com tudo, destruindo o mundo dos animes. E se tu gosta de Jujutsu ou outro anime, já comenta aí embaixo. E aproveita pra se inscrever e dar o like.